história do Opala, do Chevrolet Opala, é uma história que todo mundo já conhece. Mas uma história que é muito maior e que parece que ninguém conhece é a história do motor do Opala. Eu estou preso aqui num aeroporto, numa conexão longa, e aproveitei para gravar esse vídeo e contar para vocês uma história muito louca que envolve a criação da GM, a criação da Toyota, os táxis londrinos, o Corvette, o Camaro, a Opel, a Lotus e tudo isso linkado pelo motor do Opala. Qual que é essa história? A história começa nos anos 20. A Chevrolet estava lutando com o modelo T da Ford e eles não conseguiam competir. E eles resolveram evoluir o motor deles. Eles tinham um 4-cilindro da época, o Ford T é um 4-cilindro também, com cabeçote reto, ou flathead, que é uma tampa só, não tem cabeçote, é válvula no bloco. E eles resolveram partir para o bloco de 6 cilindros, porque o motor de 6 cilindros tem uma série de vantagens, ele é mais balanceado. Há quem diga que é o melhor motor que tem, o motor 6 cilindros, por causa do seu ângulo de 120 graus dos mancais. E eles decidiram desenvolver um 6 cilindros com válvulas no cabeçote, que para a época era moderno. Comando ainda no bloco, mas válvula em cima, que hoje todo carro é assim. Eles lançaram esse motor que foi um sucesso tremendo. Esse motor foi chamado de Stovebolt. Stovebolt, traduzindo, é parafuso de fogão. E ele tinha esse nome porque, como ele não era mais uma tampa torqueada, era só a tampa das válvulas que ia em cima, essa tampa era só parafusada, com parafuso comum, o Stovebolt, que era o parafuso comum de fenda. E por isso ganhou esse nome, porque acharam estranho olhar em cima do motor e não ter torque, ter só parafusos de fogão comum. E esse Stovebolt foi fabricado durante muitos anos. O último Stovebolt saiu no Brasil, na Veraneio, por incrível que pareça. E ele fez tanto sucesso que ele foi copiado. Coisas que pouca gente sabe. O primeiro motor da Toyota foi o Stovebolt. Eles compraram o motor, fizeram engenharia reversa, desmontaram, tiraram medida das peças e fizeram deles cópia idêntica. Então o primeiro motor da Toyota foi o Stovebolt. E por que eu estou falando desse motor? Porque ele é o antecessor do motor do Opala, ele não é o motor do Opala. Tem gente que diz que o motor do Opala é o Stovebolt, não é. Pois bem, passa-se a história, até 1955, ele era o único motor da Chevrolet. Depois que ela parou de fabricar o 4-cilindro antigo, durante uns 20 anos, pelo menos, foi o único motor da Chevrolet. Há quem diga que a General Motors virou o que virou graças a esse motor. Ele era tão elogiado que ele ganhou o apelido do Cast Iron Wonder, que traduzindo seria a maravilha de ferro fundido. A Toyota copiou, ele foi copiado por outras fábricas. Os táxis londrinos, eles usavam um Stovebolt cortado 2 cilindros, transformado em 4 cilindros. Foi um dos primeiros a ter essa ideia de falar, esse motor é muito bom, mas é grande, vamos diminuí-lo. O Corvette, quando foi lançado, usou esse motor. Até 1955 era o único motor da Chevrolet. Em 55 eles lançaram o V8, o LS, que dura até hoje. Mas já nos anos 60, pouco logo depois de lançarem o V8, eles decidiram, eles falaram, olha, esse motor é muito bom, mas já está há muito tempo no mercado, está na hora de evoluir. E decidiram fazer uma evolução, investiram em dinheiro, melhoraram muitas coisas, aproveitaram o desenvolvimento do V8 e colocaram isso nos 6 cilindros. Eles praticamente fizeram um LS de 6 cilindros e lançaram uma nova versão desse motor que ganhou um nome controverso, o Turbo Thrift. Por que é um nome controverso? Não tem turbo e não é econômico. Thrift significaria econômico. Mas eles quiseram dizer que era um motor forte e econômico. Ele era mais forte que o antecessor, mais econômico que o Stovebolt, e o Turbo Thrift era também 50 quilos mais leve. O Stovebolt era um motor pesado. E todos esses motores eram vendidos em vários tamanhos, né? Hoje em dia já não faz mais isso, mas até pouco tempo atrás você tinha o mesmo bloco, 1.6, 1.8, 2.0. Era o mesmo bloco com tamanho de pistão diferente. Tanto o Stovebolt quanto o novo Turbo Thrift, lançado, se não me engano, foi 62, eles vinham em vários tamanhos. Mas em 65, a Chevrolet do Brasil queria lançar um carro. Ficaram sabendo que o motor que já era produzido no Brasil era o motor das caminhonetes Chevrolet Brasil. Esse motor é conhecido no Brasil como o motor de Chevrolet Brasil. Eles ficaram sabendo do motor novo, foram conhecer e acharam que era o motor ideal para o Opala.
Então, o nome do motor do Opala é Turbo Thrift, não é Stove Bolt, e não é o mesmo motor. Se você pesquisar por um Stove Bolt, você vai ver, por exemplo, que o distribuidor fica no meio, entre o terceiro e o quarto cilindro. Ele fica bem no meio. O motor do Opala, o Turbo Thrift, o distribuidor fica mais à frente, entre o primeiro e o segundo. Essa é a principal diferença visual. E esse motor foi um fracasso nos Estados Unidos. Logo depois, eles começaram a ter problema, porque ele ainda era um motor de 6 cilindros, ele era muito comprido, não cabia nos carros que agora começaram a ficar menores, no começo dos anos 70, e ele também não era muito econômico. Então eles decidiram substituí-lo pelo Vortec V6. O motor em V, ele tem a vantagem que ele é um motor mais curto. Então ele foi substituído pelo Vortec. Vortec que depois voltou para o Brasil nas Blazers 4.3 V6, mas ele foi o substituto lá. Ainda fabricaram esse motor por alguns anos em algumas caminhonetes, porque o pessoal gostava da suavidade dele, mas não foi um sucesso. Ele também foi fabricado na versão 4 cilindros, um pouco por causa dessas cópias que existiam do motor, que o pessoal começou a tirar 2 cilindros e gostar do resultado. A Chevrolet lançou a versão também 4 cilindros do Turbo Thrift, era chamado de Super Thrift, que seria o super econômico. E eles não fizeram sucesso. Só que ao mesmo tempo que eles não fizeram sucesso, no Brasil eles fizeram sucesso. No Brasil o Opala casou bem, aquele motor mais leve que o Chevrolet Brasil, o Stove Bolt. Ele não era econômico, mas a Chevrolet também não vendia muito. A gente precisa lembrar que o Opala, para cada Opala 6 cilindros que foi vendido, vendeu 10 4 cilindros, né? A Chevrolet do Brasil estava mais preocupada com o 4 cilindros. Tanto que, outra curiosidade, eles melhoraram o 4 cilindros no Brasil. Aquela história que o Opala primeiro saiu com o motor 153 e depois virou 151, foi a melhoria que a Chevrolet do Brasil fez no Super Thrift, que seria o nome do 4 cilindros. E essa melhoria ficou tão boa, tirou uma vibração que incomodava no bloco, que nos Estados Unidos, quando eles começaram a desenvolver o substituto do 4 cilindros lá, que é um motor conhecido como Iron Duke, que é um motor que fez sucesso depois nos Estados Unidos, o Iron Duke. Durante o desenvolvimento, eles ficaram sabendo que no Brasil, uns doidos lá melhoraram o Super Thrift. E eles pegaram o bloco do Brasil, olharam e falaram, gostei. E implantaram as mudanças dos brasileiros. Então o Iron Duke vendido nos Estados Unidos tem as melhorias que o Brasil fez no 4 cilindros do Opala. Ele só tinha um cabeçote diferente, um cabeçote de fluxo cruzado. O do Opala é admissão e escape do mesmo lado, o deles é fluxo cruzado. Mas a parte de baixo do Iron Duke é o 151 de Opala, é o motor de Opala que os brasileiros melhoraram. Bom, aí todo mundo já conhece a história do Opala, seguiu até ser substituído pelo Ômega. Todo mundo sabe que o Ômega depois teve o motor do Opala que voltou, o Turbo Thrift voltou à vida. Não voltou, porque as caminhonetes ainda usavam, ele ainda era fabricado, ele não era mais fabricado em carro, mas em caminhonete ainda era fabricado. Eles só melhoraram, foi mandado para Lotus, uma história que todo mundo conhece, para ser melhorado, e daí então ele seguiu até o final da vida, no 2000 e pouco, com a Silverado, virou um motor de caminhonete. É uma história que você vê, envolve a Toyota. Se você parar para pensar, o motor do Supra é o primo distante do motor do Opala, porque é um 6 cilindros em linha da Toyota, lembrando que o primeiro motor da Toyota foi o Stove Bolt, o antecessor do motor do Opala. É uma história que envolve Camaros, todos os Camaros saíram com motor de Opala, com o Turbo Thrift, não só o Stove Bolt, o Turbo Thrift. O Corvette saiu com uma versão chamada Blue Flame, mas era o Stove Bolt um pouquinho melhorado. Isso foi antes de fazerem a melhoria maior para o motor do Opala. Ele ainda tentaram sair, mas depois substituíram pelo V8, porque não fazia sentido. Mas saiu com esse Stove Bolt. Então assim, é uma linha de motores que foi fabricada por 70 anos, que fez muito sucesso, foi copiado. Há quem diga que a GM surgiu por causa do sucesso desse motor, ou eles ganharam mais dinheiro por causa do sucesso desse motor. Vem do surgimento da Toyota, os táxis londrinos usando uma versão 4 cilindros dele, e bate no Corvette, bate na Opel com o Ômega, bate na Lotus com a última melhoria que fizeram no motor, foi a GM encomendou para a Lotus. Então assim, é uma história maior que a própria história do Opala e que pouca gente conhece. Então agora você conhece a história do motor do Opala e o nome dele é Turbo Thrift. Não tem turbo, não é econômico, mas esse é o nome dele.